Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa primeira aula de princípios de ótica e relatividade, a gente vai falar sobre natureza e propagação da luz, certo? É o nosso primeiro capítulo. Lembrando que eu utilizo como livro-texto o livro Fundamentos de Física, do Halliday, mais especificamente a 10ª edição, certo? Não que na 7ª, 8ª e 9ª edições os conteúdos sejam diferentes, é a mesma coisa. E é o volume 4, que trata de ótica e física moderna. Bom, a nossa disciplina ela inicia tratando da luz. Mas para estudar a luz, quando se estuda a ótica, o objeto de estudo da ótica é a luz, seu comportamento da luz, a gente precisa primeiro saber o que é a luz, certo? E a luz ela é uma onda. Bom, o que são ondas? Ondas são fenômenos físicos que transportam energia e quantidade de movimento sem transportar matéria. Bom, quando eu tenho, por exemplo, uma corda esticada e faço um pulso nessa corda, esse pulso se propaga até o outro lado. A energia que eu forneci para a corda, ela vai até o outro lado. Só que a corda não vai até lá, a corda continua na minha mão. Isso é uma onda. A luz é uma onda também, a mesma coisa. Ela propaga informação, mas ela não propaga matéria. Quando a gente classifica as ondas quanto à natureza da propagação delas, essa classificação pode ser feita de dois tipos, né? As ondas podem ser de dois tipos. Basicamente, elas podem ser mecânicas, e as ondas mecânicas são aquelas que oscilam na matéria, elas precisam de matéria para se propagar. Por exemplo, o som, certo? Se não tivesse som, vocês não poderiam ouvir. Se não tivesse som, perdão. Se não houvesse matéria, se não tivesse ar em torno de nós, vocês não teriam como me ouvir. E um outro exemplo é a onda, uma corda também, claro, é uma onda mecânica. Se não tiver a corda, não tem onda. E também a onda na água, certo? Se não tiver água, não tem como ter onda na água. São ondas mecânicas, ondas que precisam de um meio para se propagar. Agora, as ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam nos campos elétricos e campos magnéticos. Portanto, elas não precisam de um meio material para se propagar, certo? A luz é uma onda eletromagnética, então ela é um fenômeno que ocorre através da oscilação dos campos elétricos e campos magnéticos, certo? A oscilação senoidal de um campo elétrico e a oscilação senoidal de um campo magnético. Bom, para determinar a velocidade de uma onda eletromagnética, a gente calcula 1 sobre a raiz da permeabilidade magnética vezes a permissividade elétrica. Percebam que esses valores eles dependem do meio. Portanto, a velocidade de uma onda depende do meio onde essa onda está inserida. Para o caso do vácuo, então se eu colocar aqui esses valores, essas constantes para o vácuo, a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, vai ser aproximadamente de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? Então, a velocidade da luz no vácuo é uma constante que vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Bom, para classificar as ondas eletromagnéticas, a gente utiliza como parâmetro a frequência. Basicamente, a frequência é o número de oscilações que essa onda dá a cada instante de tempo. Por exemplo, se a frequência é baixa, ela oscila pouco. Se a frequência é alta, ela oscila muito, certo? Muitas vezes a cada segundo. A frequência baixa, a frequência alta. Seria uma coisa desse tipo. Bom, em geral, a gente tem frequências muito baixas até frequências muito altas. E o nosso objeto de estudo aqui da disciplina é uma pequena faixa de frequência, a qual a gente denomina luz visível, que é o que os nossos olhos conseguem enxergar, as cores do arco-íris, certo? As cores, tudo que a gente enxerga está no espectro da luz visível, na região do espectro do visível. Existem outras, logicamente. Basicamente, as ondas eletromagnéticas elas podem ser ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível, nosso objeto de estudo, ultravioleta, raio-x e raios gama, certo? Isso aqui está em ordem crescente de frequência, ó, da menor para maior frequência. Ondas de rádio oscilam muito vagarosamente, ondas de raio gama oscilam com uma frequência muito alta, certo? Então, rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Costumo falar para o pessoal que é o Raman Lux Gama, né? Rádio, microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama.
Aqui dentro da luz visível, a gente tem as cores, certo? Percebam que quando se olha para um arco-íris, nós conseguimos distinguir 7 cores, porque é o que os nossos olhos detectam. Todavia, acima do vermelho do arco-íris existe o infravermelho. Abaixo do violeta existe o ultravioleta, certo? Infravermelho, que vem antes do vermelho, ultravioleta, vem depois do violeta. E essas são as cores que a gente consegue enxergar. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Certo? Percebam que isso aqui também está em ordem crescente de frequência, né? Da menor para maior frequência. É o VAA, VAAV, as cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Certo? Bom, então o nosso objetivo aqui é estudar a luz. A luz é uma onda eletromagnética. O que a gente consegue enxergar é uma pequena fração de todas as possibilidades de ondas eletromagnéticas que existem. E isso que a gente enxerga, certo, pode ser dividido em 7 cores, que são essas aqui. Muito bem. Vamos tratar agora, então, dos fenômenos ópticos. Basicamente, esses são os fenômenos que ocorrem quando a luz passa de um meio para o outro, certo? Então, podem ocorrer 3 coisas com a luz. A primeira, ela pode ser absorvida pelo meio. Então, aqui a gente tem alguns raios de luz, um feixe de raios de luz, que incidiu na superfície de separação entre 2 meios, e ela foi absorvida por esse meio, certo? Essa energia da luz pode ter virado calor, por exemplo. Energia térmica, na verdade. A luz também pode sofrer a reflexão. A reflexão ocorre quando ela incide nessa superfície, bate e volta, né? Então a luz veio aqui, ó, incidiu, só que ela não passou para o outro lado, ela bateu e voltou. Ela foi refletida, portanto. E a refração é quando a luz atravessa de fato de um meio para o outro. Ela veio aqui e atravessou de um meio para o outro. Observem que os 3 fenômenos ocorrem simultaneamente, apesar de que a gente vai estudar eles separadamente, certo? Se eu pensar, por exemplo, na luz do sol incidindo sobre um lago, essa água do lado ela vai aquecer, isso está relacionado com o fenômeno da absorção. Eu vou poder me ver, vou poder ver minha imagem, isso está relacionado com a reflexão. Mas eu também consigo ver o fundo do lago, por exemplo, então vai ter também a refração, certo? Vamos estudar esses fenômenos, a ótica desses fenômenos passo a passo, né, separadamente, certo? Na absorção, os raios deixam de existir, então não tem nenhum fenômeno óptico relevante para a gente aqui acontecendo. Só que a refração e a reflexão são bem importantes do ponto de vista da ótica geométrica. Primeiro, a reflexão. Bom, a gente tem um raio incidente, esse raio incide na superfície, bate e volta. Nós sempre utilizamos uma referência, essa referência é chamada de reta normal. Então, aqui no ponto de incidência, a gente tem uma reta que forma 90 graus com a superfície nesse ponto, e essa reta pontilhada aqui, ó, é a reta normal. O ângulo que o raio incidente faz com a reta normal é o ângulo de incidência. O ângulo que o raio refletido faz com a reta normal é o ângulo de reflexão. E pela lei da reflexão, esses ângulos devem ser iguais. Então, se incidiu com 30 graus aqui, ó, aqui é 30 graus também. Se aqui for 40, aqui é 40 também. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Essa é a lei da reflexão. Bom, na refração, a luz muda de meio. E ocorre uma coisa muito importante aqui quando ela muda de meio. Basicamente, a gente já falou ainda há pouco, que a velocidade da luz é propriedade do meio no qual ela está. Então, se ela muda de meio, obrigatoriamente, quando ocorre a refração, a luz muda de velocidade também. Certo? Como ela muda de meio, ela também muda de velocidade. Bom, para medir essa mudança de velocidade, nós temos uma grandeza chamada índice de refração, certo? Na verdade, não é uma relação chamada índice de refração, né? Um adimensional. Então, esse índice de refração do meio A, por exemplo, é representado pela letra N, é sempre a relação entre a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio.
Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é uma constante, né? 3 vezes 10 na 8, certo? Esse índice de refração, ele mede a capacidade que o meio tem de reduzir a velocidade da luz em relação ao vácuo. Lembrando que no vácuo é a maior velocidade possível para a luz, certo? Então, se um meio tiver um índice de refração 2, é porque a luz se propaga 2 vezes mais devagar naquele meio em relação ao vácuo. Se for 3, é porque a luz se propaga 3 vezes mais devagar naquele meio em relação ao vácuo. Então, percebam aqui, né? É inversamente proporcional, ou seja, se o índice de refração for maior, a velocidade da luz é menor. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade da luz. A gente dá um nome para essa capacidade que os meios têm de reduzir a velocidade da luz. Nós chamamos de refringência, certo? Então, um meio que tem um índice de refração maior, a luz se propaga mais devagar nele, a gente diz que ele é mais refringente. Então, isso aqui é a refringência. Refringência do meio. Então, o meio refringente diminui mais a propagação da luz. Bom, quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade e, além disso, ela pode sofrer um desvio quando for uma incidência oblíqua, como nesse caso. Esse desvio, então, ele está relacionado com as leis da refração, certo? Todo mundo pode fazer isso, pega um lápis, né, coloca num copo com água, assim, por exemplo. Se colocar ele assim, vocês vão ver que ele parece estar quebrado, né? O lápis, ele tem, tu consegue ver esse desvio. Esse desvio também é a causa de alguns fenômenos ópticos, por exemplo, quando tu olha para um fundo de uma piscina, tu sempre olha e vai dar pé. E nem dá, né? Porque, na verdade, quando a gente olha, sempre parece ser mais raso do que realmente é, certo? Se tu olhar uma piscina que o fundo for 2 metros, daí tu olha assim, ela vai parecer ter 1,5 metros, né? Então, isso de fato ocorre por causa das leis da refração, certo? Basicamente, a lei da refração, que é a lei de Snell-Descartes, ou a lei de Snell, ela relaciona justamente o índice de refração com esses ângulos de incidência e refração. Bem importante, sempre que eu falar desse ângulo de incidência e refração aqui, ó, é em relação à reta normal, que é a nossa referência. Então, se tu pegar esse ângulo aqui, ó, tu tá errando. É sempre em relação à reta normal, não em relação à superfície. Então, N1 seno de incidência, né? Meio 1, meio 2, N2 seno de refração, certo? Índice de refração, seno do ângulo de incidência, índice de refração do seno do meio, seno do ângulo de refração. Percebam o seguinte, isso quer dizer que se o índice de refração for maior, o ângulo, vou colocar aqui θ, é menor, né? Porque o seno do ângulo tem uma proporção com o ângulo. Se o ângulo é maior, o seno dele também é maior, certo? Estamos falando aqui de 0 a 90, né? No primeiro quadrante. Então, se o índice de refração for maior, né, inversamente proporcional, se o índice de refração for maior, o seno do ângulo é menor, quer dizer que o ângulo é menor. Portanto, quando a luz vai do meio menos refringente para o mais refringente, ou seja, ela vai do índice de refração menor para o maior, né? O N1 é menor que o N2, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, ó. Ela está indo do índice de refração menor para o índice de refração maior, do menos para o mais refringente. Se o índice de refração aumenta, o ângulo diminui. A gente diz que o raio de luz ele se aproxima da normal. Certo? O índice de refração aumenta, o ângulo diminui. Ó. Percebam, né? Ó, esse ângulo aqui é menor que esse aqui. Certo? Bom, se o raio de luz for do meio mais refringente para o meio menos refringente, isso quer dizer que ele está no meio, eu botei 1, 2, vou botar 1, 2 aqui também, né? Ele está no meio mais refringente e passa para o menos refringente. O índice de refração do primeiro meio é maior, certo? Esse índice de refração é maior, esse é menor. Não quer dizer que é positivo e negativo, né? Quando eu falo mais e menos aqui, ó, é maior índice de refração, menor índice de refração, certo?
Se foi do meio mais para o meio menos, o índice de refração diminuiu, o ângulo em relação ao normal tem que aumentar. Olha se esse ângulo aqui, ó, não é maior que esse. Ou seja, o raio se afasta da reta normal. Beleza? Isso aqui tem uma aplicação muito importante. Ok, ainda dentro de refração, então, a gente tem um fenômeno muito legal. Esse fenômeno é o da reflexão total. Bom, primeiro, ele acontece quando a luz se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, a luz está indo do mais para o menos refringente. O que vai acontecer com a luz quando ela incidir contra aquele dióptro ali? Ela vai se afastar da reta normal. Então, analisem primeiro esse raio de luz aqui, ó, em verde. Ele incidiu aqui e se afastou da normal. Mas se eu aumentar o ângulo de incidência, o ângulo de refração aumenta também. É como se fosse mais ou menos isso, né? Se eu aumento esse, o de lá aumenta também. E se eu aumentar tanto esse ângulo a ponto que o raio fica rasante à superfície? Ele refrata, então, em cima da superfície. Bom, esse ângulo aqui a gente dá o nome de ângulo limite. Por quê? Porque percebam que se eu aumentar mais um pouquinho esse ângulo, pessoal, o raio ele não passa para o outro lado. Ele incide aqui e volta. Então ele não consegue sofrer refração. Ele sofre reflexão total, certo? Isso quer dizer que quando vai do meio mais para o meio menos, se o ângulo for muito grande, for maior que o ângulo limite, não tem como ocorrer refração, só reflexão. Então, novamente, isso ocorre quando o raio vai do mais para o menos, certo? Quando o raio vai do mais para o menos e se o ângulo de incidência for maior que o limite, né? Se o ângulo for maior que o limite, o raio que incidir aqui, ele vai para lá, ele vai sofrer reflexão. Se for maior que L, se for do mais para o menos, reflexão total. Se a gente pegar a lei de Snell, dá para calcular o ângulo limite. É só substituir no ângulo de refração 90 graus, e sendo de 90 é 1. Então, o seno do ângulo limite, né, passa o índice de refração para o outro lado, ó, é sempre o índice de refração menor sobre o maior, certo? O seno, para achar esse ângulo limite, é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, ok? A gente tem diversos fenômenos que ocorrem devido a essa reflexão total. Um exemplo clássico são as miragens. Vocês já repararam que num dia bem quente, quando a gente está andando na BR, está dirigindo, a gente olha para o horizonte assim, ó, e tem a impressão que a pista está molhada ou como se tivesse um espelho no meio da BR? Por que acontece isso? Se o dia é um dia muito quente, como o asfalto, pessoal, ele está muito quente, o ar próximo dele está uma temperatura alta, então, portanto, é menos denso. O ar sendo menos denso, ele também é menos refringente, existe uma certa proporção. Então, quando a luz se propaga vindo das camadas maiores para as menores, das mais altas para as mais baixas, ela vai sofrendo refração, indo do mais para o menos. Quando a gente olha para o horizonte, assim, ó, o ângulo da visão não é bem grande, tu não estás olhando com um ângulo bem alto. Então, tu estás vendo um raio que está indo do mais para o menos, e tu está olhando ele com um ângulo maior que o limite. Tu estás vendo um raio que está sofrendo reflexão total. Por isso aquela sensação, aquela impressão que no horizonte, pessoal, a pista está molhada ou a pista tem um espelho nela, certo? Por causa da reflexão total. Uma aplicação interessante e importante essa é a reflexão interna total que ocorre num cabo de fibra ótica. Basicamente, se tu pegar um cabo de fibra ótica, pessoal, e fizer um corte transversal, tu vai ver que ele tem um núcleo, e esse núcleo ele é mais refringente. O revestimento em torno é menos refringente. Por que a fibra ótica propaga informação com tanta eficiência, galera, sem perdas, com tanta qualidade? Porque como vai do mais para o menos, com um ângulo adequado aqui, ó, ocorre reflexão interna total, então não há perdas desse raio que se propaga aqui dentro, certo? Então o cabo de fibra ótica é uma aplicação importante aí da reflexão interna total. Beleza. O último fenômeno que a gente vai conversar aqui sobre a natureza e propagação da luz
é o fenômeno da polarização. Bom, quando eu falei para vocês que a luz ela faz os campos elétricos e magnéticos oscilarem, essa oscilação é uma oscilação, pessoal, que ela é transversal. Então, se a luz se propaga para cá, ó, ela ocorre nessa direção, formando 90 graus. Só que ela ocorre em todas as direções. Então, os campos elétricos e magnéticos, eles oscilam assim, 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 em todas, em infinitas direções. Então, eu tenho um campo elétrico, por exemplo, oscilando assim, 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 em qualquer direção. Essa é a luz normal, a luz não polarizada, certo? Agora, existem algumas aplicações para a luz polarizada. Basicamente, a gente usa um polarizador, nesse caso é um polarizador vertical. Faria com que aquela luz que está oscilando em todas as direções passasse a oscilar somente na vertical, certo? Em química, por exemplo, a gente tem uma aplicação muito importante com a luz polarizada, que é a detecção de compostos enantiômeros, né? Quando a luz polarizada incide sobre um composto que apresenta isomeria ótica, esse composto pode ser capaz de desviar ela para a esquerda ou para a direita, por exemplo. Ok? Bom, para calcular a intensidade dessa luz, vocês podem estar se perguntando, João, e como que a gente vê a luz polarizada? A gente diferencia olhando para ela? Não. Ok? Não diferencia. Para calcular a intensidade, pessoal, na verdade, essa diminuição que ocorre na intensidade daqui para cá, existem duas regras bem simples. A primeira é a regra da metade. E a gente usa ela quando a luz que incidiu no polarizador, a luz original, a luz incidente, ela era não polarizada, certo? Então a gente usa a regra da metade para a luz não polarizada. Basicamente, o que acontece é o seguinte, a intensidade cai pela metade. Se aqui a intensidade luminosa era 100 watts por metro quadrado, galera, aqui ela vai ser 50, porque ela estava não polarizada e passou a ficar, não coloquei aqui, né? Polarizada. Ok? Então, regra da metade é quando a luz não polarizada passa por um polarizador. Aí sempre vai passar metade da intensidade. Então, a intensidade da onda polarizada é metade da intensidade da onda original. E se eu tiver uma onda já polarizada em uma direção e eu quero mudar essa direção de polarização, por exemplo, ela está na vertical, eu quero polarizar ela agora 30 graus em relação à vertical. Eu tenho uma luz aqui, galera, que está incidindo aqui, né? E eu quero polarizar ela um certo ângulo em relação à luz original. Aí a gente utiliza a regra do cosseno quadrado, certo? A regra do cosseno ao quadrado. Então, essa regra é utilizada quando a luz inicialmente já está polarizada, que é basicamente a intensidade, galera, da onda final, né, da onda após o passar pelo polarizador, é a intensidade da onda original vezes o cosseno ao quadrado desse ângulo aqui entre elas. Certo? O ângulo aqui é 30 graus. A luz que incidiu ali no polarizador, ela estava na vertical e ela tinha 100 watts por metro quadrado, certo? Pega lá o 100 vezes o cosseno ao quadrado de 30. Então, essa aqui é a intensidade da onda polarizada e essa aqui é a intensidade da onda original. Só que agora a onda original também era uma onda polarizada. O que a gente fez foi alterar a direção da polarização. Ok? Bom, então esse é o nosso conteúdo da primeira aula. Um abração, pessoal. Até mais.